Olá novamente. Vamos passar agora para a nossa terceira dica sobre ENAD. Agora vamos falar sobre dicas na área do direito penal. Gostaria de ver três questões muito pontuais que têm grandes chances de serem cobradas no ENAD. Nós vamos ver a questão de excludente de tipicidade, princípios e também violência do gênero. Vamos ver uma questão que já foi várias vezes cobrada, seja no ENAD, seja na OAB. Princípios. Direito penal possui vários princípios. Poderíamos comentar princípio da legalidade, princípio da anterioridade, e assim por diante. Porém, tem um princípio que tanto a OAB como a ENAD adoram. Que princípio é esse que a OAB e a ENAD adoram e possivelmente vão cobrar de você? É o princípio da insignificância, ou então bagatela. Como assim? O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer que determinadas ações mínimas não devem gerar uma repercussão na esfera penal. É um indivíduo que furta um giz, um indivíduo que furta um pequeno chocolate. Seria justo nós condenarmos esse indivíduo por um furto? A pena pode ser substancial para esse indivíduo? Não seria uma situação muito injusta para esse indivíduo que simplesmente furta um shampoo e assim por diante? A jurisprudência diz que sim, e para esses casos aplica-se o chamado princípio da insignificância. Ou seja, o indivíduo que furta um pequeno chocolate, um único shampoo, por exemplo, de supermercado, ele não pode ser condenado por furto. Casos recentes incluem também crimes ambientais. É um indivíduo que pesca alguns camarões, 6 camarões, por exemplo, na época do defeso. Aplica-se insignificância a esse caso. E de que maneira que esse princípio, sendo aplicado num caso concreto, faz com que alguém não deva sofrer a pena? Basicamente, a doutrina vem a chamar essa situação de excludente de tipicidade. Por vezes é mais específica, dizendo até excludente de tipicidade material, tá ok? Excludente de tipicidade material. Você comete uma ação típica, mas não é suficientemente reprovável. Não confunda com as chamadas excludentes de antijuridicidade, quando você comete um crime, mas você é resguardado por uma exceção, seja legítima defesa, seja exercício regular de direito e assim por diante, tá ok? Ou seja, nós podemos ter situações em que você até comete um crime aparentemente, mas você é amparado por uma excludente de tipicidade ou uma excludente de antijuridicidade. Eventualmente, nós também temos as hipóteses de exclusão de culpabilidade, tá ok? Sem nos atentarmos mais a essa situação, queria falar sobre um outro tema. Queria conversar com os senhores sobre Maria da Penha. Brevemente, o que é Maria da Penha? Maria da Penha é o principal diploma do Brasil que visa proteger especialmente mulheres, mas não exclusivamente mulheres, em situação de vulnerabilidade. É proteger, basicamente, mulheres que poderiam ser vítimas de agressão, principalmente por conta de um comportamento agressivo, reprovável de seu respectivo cônjuge. E agora fica aquela velha pergunta: todo caso de violência contra a mulher representa uma violência de gênero? Há grandes debates sobre essa questão, mas o posicionamento da lei brasileira é um pouco mais conservador. Nós temos que ter, na lei brasileira, alguns requisitos preenchidos. Nós podemos ter coabitação, ou então, não tendo coabitação, uma relação de vínculo. Por exemplo, indivíduos que já se separaram, mas temos uma briga frequente entre esse casal. Temos a violência do ex-marido sobre a ex-mulher e assim por diante. É possível se aplicar Maria da Penha até mesmo sobre os casos de filhos sobre os pais, por exemplo, quando eles vivem em conjunto. E para finalizar, gostaria de dizer o seguinte: para a aplicação da Maria da Penha, deve ser constatada alguma hipótese de violência, seja violência psíquica, moral, patrimonial e assim por diante.
Leia o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Veja quais são as hipóteses de violência que a lei tenta coibir, ok? E, para finalizar, uma única questão. A Lei Maria da Penha, ela não pune em si a violência. Ela é um instrumento para a proteção da mulher. E eis que as punições, os crimes, estão previstos no Código Penal. Se você ameaça a sua respectiva esposa, namorada, você vai responder pelo crime de ameaça. Aplica-se nesse caso a Maria da Penha? Sim, mas a conduta criminosa, a conduta típica, ela ainda está prevista no Código Penal, tá ok? A Lei Maria da Penha é basicamente um diploma para a proteção da mulher, seja com medidas protetivas ou outras medidas. Por hoje é isso. Até a próxima!